Ana Paula Bezerra é advogada formada em 2001 e tem atuação em seus escritórios em Brasil, Portugal e Itália. Ana Paula trabalha com diversas áreas do direito e presta serviços a um número cada vez maior de clientes no mercado internacional. Entre eles, italianos e ítalo-descendentes de várias partes do mundo, que precisam de assessoria jurídica. São 20 anos de uma carreira bem-sucedida no ramo da advocacia. Os últimos 6 deles internacionalmente. Ana Paula Bezerra é especializada em procedimento de reconhecimento de cidadania italiana, judicial e administrativa, além de direito de imigração. A taxa de sentenças 100% positiva é muito alta. O segredo está no acompanhamento dos casos do início ao fim, sempre oferecendo suporte e focando nas particularidades de cada cliente. A meta de Ana Paula é ser referência no exterior para a obtenção de cidadania italiana. Isso mirando sempre públicos novos e buscando excelência em atendimentos online diante do cenário atual. Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar. Hoje eu vou conversar com Ana Paula Bezerra, fundadora do estúdio Lagali, que fica na Itália, mas hoje ela concede a entrevista por videoconferência diretamente de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde passa férias. Ana Paula, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Ana, muitos assuntos para tratarmos, vamos falar da sua experiência no exterior. E eu gostaria de começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e seria importante que você compartilhasse com o público que acompanha o programa como foi a sua entrada nessa área. Fala um pouco da sua história e como foi a fundação do Estúdio Lagali. Então, eu sou advogada desde 2001 e trabalhava aqui na minha cidade, Natal, já era advogada há 10 anos e resolvi me transferir para a Itália. E depois de alguns anos na Itália, eu resolvi fundar esse escritório de advocacia e desenvolvo essas atividades de direito de imigração e cidadania italiana. Perfeito. Você naturalmente tem experiência em diversas áreas e fundar esse escritório que presta serviço para as pessoas que querem a cidadania italiana acabou lhe dando muita bagagem justamente para desempenhar essa função e esses trabalhos. Mas conta um pouquinho mais desse tipo de trabalho que você desenvolve. O que é mais procurado pelas pessoas? E o que fez você se consolidar nessa área? Então, devido à procura de alguns amigos que, como no Brasil tem um grande volume de descendentes de italianos, se estima que cerca de 30 milhões de brasileiros são oriundos de italianos, devido à grande imigração que ocorreu no século passado. E devido a essa procura, eu comecei ajudando alguns amigos e de repente me vi nessa profissão me profissionalizei nesse campo, fiz alguns cursos, me estabeleci como advogada regularmente inscrita na Itália também e comecei a desenvolver essa atividade no âmbito judicial, no Tribunal de Roma, na Itália, e também no âmbito administrativo, junto a algumas prefeituras italianas. E é um público de executivos, médicos, advogados, muitos estudantes que já estão estudando na Europa, e eles buscam essa cidadania como uma forma de obter um visto mais definitivo, estudar, trabalhar, ou alguns para os próprios filhos, obter essa cidadania. Legal, Ana. Certamente muitas pessoas têm ascendência italiana, estão assistindo a entrevista e têm interesse em conseguir a tão sonhada cidadania italiana. Quais são os requisitos para que esse descendente consiga dar entrada no processo para conseguir a autorização do governo italiano e aí sim conseguir a tão sonhada cidadania? Conta para a gente quais são os requisitos e uma vez
concluído o processo, quais são as vantagens? Então, o requisito principal, primordial para você obter esse direito, é você ter um ascendente italiano, quer seja o avô, o pai, o bisavô. Então, você tem que ter essa ascendência na sua árvore genealógica e reunir a documentação que consiste basicamente nas certidões de nascimento e casamento de todos esses ascendentes, começando sempre do italiano. Reunida essa documentação, é feita uma análise para ver se a documentação está de acordo com os critérios legais, e a partir daí se faz a propositura desse processo, e depois de uma sentença judicial, no qual se reconhece esse direito, o requerente ele pode fazer o seu passaporte italiano, e as principais vantagens da cidadania é ter o livre acesso na Europa para estudar, trabalhar, viver normalmente como um cidadão europeu, e também vantagens para pessoas que têm filhos, para uma questão de estudo, e a questão de trabalho sem limite de visto, de horas de trabalho. Praticamente essas são as maiores vantagens. Ana, você mencionou que é preciso levantar uma série de documentos. Que documentos são esses e o que acontece caso esse descendente não possua nenhum documento de seus antepassados? Mesmo assim, é possível fazer uma investigação para conseguir dar entrada no processo? Sim, se o requerente ele não possui os documentos hábeis, é possível fazer um levantamento, uma pesquisa genealógica, tentando encontrar essa certidão de nascimento desse ascendente italiano. Ok. Agora, nós temos observado que as legislações dos países europeus, inclusive, elas têm sofrido muitas alterações justamente em razão da procura por parte dos descendentes em conseguir a cidadania. Alguns governos estão endurecendo as regras para evitar esse livre acesso. Eu gostaria de escutar um comentário seu em relação a esta nova realidade e se isso está se aplicando também na Itália. Houve mudança na legislação italiana para endurecer a regra para a entrada do descendente? Atualmente, a última mudança que houve na legislação, mas não foi relacionada ao descendente, foi aquele famoso decreto Salvini, que instituiu um prazo maior para questões de naturalização. Mas existe, sim, uma tendência geral dentre os países europeus de limitar esse direito, ou limitando as gerações, ou na questão de residência, limitando o tempo de residência para viver no país, para ter direito à cidadania. No momento, no território italiano, a cidadania italiana não existe um limite de gerações, mas existe, sim, muitos projetos de lei e uma tendência governamental de limitar um pouco esse direito devido ao grande fluxo de imigrantes. Atualmente, esses procedimentos foram um pouco limitados no âmbito administrativo, em relação ao tempo de concessão dessas cidadanias, mas no âmbito judicial, os processos têm fluído normalmente. Então, qual é a sua orientação e sua sugestão, se é que eu posso utilizar essa palavra? Quem tem interesse e quem se enquadra nesse caso? É bom correr, é bom se agilizar, porque talvez haja algum tipo de alteração que dificulte ainda mais a obtenção da cidadania italiana? Atualmente, a matéria ela é regulada por lei e, como todo mundo sabe, a gente pode hoje ter uma lei e amanhã tudo mudar. Então, eu aconselho a todas as pessoas
que possuem a documentação, que são seguras, que têm essa ascendência, que busquem o seu direito, porque de fato é um direito da pessoa, e aconselho, sim, a procurar o quanto antes, tentar se regularizar e tentar fazer esse pedido, quer seja no âmbito administrativo, consular ou judicial. Perfeito. Agora, em razão da pandemia do novo coronavírus, o ritmo de trabalho foi alterado e muitos profissionais acabaram optando em fazer o sistema home office. Caso a pessoa tenha interesse de levar isso adiante, é possível fazer essa burocracia, levantar os documentos, transferir os documentos para o profissional especializado? É possível fazer tudo isso de casa ou em algum momento será preciso se deslocar para a Itália? Não, em nenhum momento existe essa possibilidade de se deslocar ao território italiano. Todo o processo, inclusive que houve um aumento muito significativo depois da pandemia de clientes que buscam esse direito devido à crise financeira e outros fatores. E atualmente não é exigida a presença do cliente em nenhum momento no território italiano. Toda a documentação ela é nos enviada, todo o processo é acompanhado, inclusive, através de um aplicativo da Justiça italiana em tempo real. Então, em nenhum momento é exigida a presença da pessoa, o que facilita muito em questão econômica, em questão de não ter que perder tempo no outro país e com uma segurança também que é através de uma sentença judicial que você vai ser reconhecido cidadão italiano. Perfeito, é isso aí. Informações importantes trazidas pela Ana Paula Bezerra. Ela é fundadora do Estúdio Lagali, mora em uma cidade vizinha a Roma e trouxe bons detalhes e boas informações e indicações para aquela pessoa que quer conseguir a tão sonhada cidadania italiana, naturalmente, se essa pessoa se enquadrar nos requisitos solicitados pela autoridade italiana. Ana, muito obrigado, viu, pela participação, pela entrevista, desejo sorte e sucesso e volte mais vezes aqui ao programa. Tá ótimo, obrigada. Eu conversei com a Ana Paula Bezerra, ela é fundadora do Estúdio Lagali, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.